Primeiramente, eu quero dizer para todas as mães que estão assistindo, Feliz Dia das Mães, especialmente para minha mãe, Angélica, Feliz Dia das Mães. Agora vamos falar do assunto do dia, que é o Felipe Neto. Ele fez um vídeo ontem. O vídeo dele já foi visto por mais de 7 milhões e meio de pessoas no Twitter. Gente, 7 milhões e meio de visualizações no Twitter é muita coisa. O Twitter não é tão grande como o YouTube, ou como até o Facebook era um tempo atrás, ou o Instagram. Para ter 7 milhões e meio de views ali, quer dizer que a maioria das pessoas que tem Twitter e são brasileiras viram o vídeo dele. E nesse vídeo, o Felipe Neto ele convoca todos os artistas, influenciadores a dizerem sua opinião sobre o desgoverno Bolsonaro. Por quê? Porque o Felipe Neto explica no vídeo que, olha, tudo bem alguém não dar opinião lá em 2018, quando a eleição era PT contra Bolsonaro, esse tipo de coisa, mas começaram a vir escândalos no governo Bolsonaro, escândalo do Queiroz, um atrás do outro, ele explica, aí ele fala, só que tem um limite para tudo. O limite foi quando, 2, 3 semanas atrás, o Bolsonaro, numa manifestação que pediu fechamento da Suprema Corte, quer dizer, acabar com a justiça no país, o Bolsonaro foi lá e falou que acabou a passada de pano e que tem que tomar uma atitude, ou seja, o presidente ele está apoiando uma ditadura. Então, a partir daquele momento, quem não se pronunciar está sendo conivente ou está sendo covarde. E covarde também é conivência. Ou seja, a partir daquele momento não existe mais em cima do muro. Tem uma linha. Passou todos os limites. Ou você está do lado contra o Bolsonaro ou você está com o Bolsonaro. Tem até uma frase que diz, se tem 10 pessoas sentadas numa mesa, um nazista se senta e ninguém se levanta, então temos 11 nazistas sentados numa mesa. Porque se um nazista se senta na sua mesa, ou você o expulsa, ou você se levanta e não fica com o nazista. E é isso que está acontecendo no bolsonarismo. Muita gente, por covardia de perder alguns seguidores, não está se pronunciando. E aí está sendo conivente com um governo que abertamente diz que quer fazer uma ditadura. E aí eu vi muita gente na esquerda dizer e atacar o Felipe Neto. Ah, o Felipe Neto falou que não votaria no Lula. Felipe Neto disse isso, disse aquilo. Calma. Uma coisa, a gente tem que aprender que numa guerra você tem aliados pontuais. Você não está buscando amigos numa guerra, você está buscando aliados para combater o inimigo. A comunicação é uma guerra. Comunicação nas redes sociais, em tudo. É a guerra das narrativas. E nessa guerra o Bolsonaro é muito poderoso porque ele tem um grande esquema de redes sociais. Então, Felipe Neto pode não ser nosso amigo. Muita gente falou, Felipe Neto disse em 2017 que ele preferia votar num gorila do que num Lula. Até no Bolsonaro do que no Lula. Tá, mas em 2018 ele fez campanha contra o Bolsonaro. Ele mudou de opinião. E esse não é importante. Mesmo se ele dissesse hoje que prefere votar num gorila do que no Lula, Felipe Neto é um aliado na luta, na guerra contra o bolsonarismo. Ele é um aliado. Você não precisa colocar num pedestal, como a esquerda adora fazer. A esquerda adora pegar os refugos da direita e colocar num pedestal, e endeusar os refugos da direita, dizendo, olha, tá vendo esse cara, como muitos fazem com o Reinaldo Azevedo e com tantos outros. Não precisa fazer isso. É só tratá-lo como um aliado pontual. Acabou a guerra, o bolsonarismo caiu, aí a gente vê se os posicionamentos do Felipe Neto vão de acordo com o que você gosta ou com o que você não gosta. Aí você vê, eu vejo, a gente vê e faz uma outra análise sobre isso. Até o momento, todos os posicionamentos que ele deu nos últimos meses, eu concordo com 90% de tudo o que ele fala. Então, nessa guerra contra o bolsonarismo, estamos juntos. E quando o Felipe Neto fez esse post, muita gente começou a cobrar dos influenciadores. E muitos que não tinham ainda falado, começaram a falar. Tem um youtuber chamado Lucas Rangel, ele tem quase 10 milhões de inscritos, ele tem quase 5 milhões de seguidores no Twitter, tem milhões também no Instagram. Ele começou a dar opinião. Ele falou, eu nunca dei opinião aqui porque eu não entendo nada de política, mas eu sou contra esse desgoverno. Fez um textão lá. Vários influenciadores começaram. A Anitta até fez uma live no Instagram dela com a Gabriela Prioli, aquela jornalista da CNN que ficou tão famosa e que é ligada ao Felipe Neto. O canal dela é administrado pela empresa do Felipe Neto no YouTube. Então, isso fez com que muitos começassem a se posicionar. Foi excelente. Vamos falar mais disso. Mas antes, você quer ajudar nessa luta, nessa guerra de narrativas? Se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundinho se inscrever no canal aqui. 1 segundo e você está ajudando muito. Uma coisa que também o Felipe Neto usa muito, ele tem muitas inscrições, então mesmo se você não segue o Felipe Neto, com certeza você já viu, ou quase com certeza você já viu, algum vídeo dele aparecer na sua página inicial. Sabe por quê? Porque o YouTube tem uns canais que são como referência em cada
em cada tema. Por exemplo, no tema entretenimento, o Felipe Neto é a referência no YouTube Brasil. No tema política, as referências são sempre canais de direita. Por quê? Porque eles têm mais seguidores, mais inscritos. Então, se quer ajudar a luta contra o bolsonarismo, se inscreve, é 1 segundinho e é de graça. E aí os nossos vídeos começam a aparecer na página inicial. Os bolsonaristas atacam com mentira e a gente, quebra a mentira com as verdades. Então, se inscreve, é 1 segundo. Se você tem o YouTube Premium, que é para quem paga mensal para o YouTube para não ver anúncio, também tem acesso ao YouTube Music e outras coisas, você pode clicar em Seja Membro e vai aparecer para você o botão Seja Membro gratuitamente. E aí você não paga nada, mas o YouTube paga para o canal. Então, se você tem YouTube Premium, peço. É 1 segundinho, também é de graça, é gratuito. O próprio botão vai dizer, clique em Seja Membro e você vai ver o botão. Clique em Seja Membro gratuitamente, você já está ajudando muito, muito mesmo na luta contra o fascismo, contra o bolsonarismo. Agora vamos falar mais sobre esse assunto do Felipe Neto. Olha, o Martin Luther King, ele tinha uma frase que ficou muito famosa, que ele disse uma vez, o que me incomoda não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. E é exatamente isso. Muita gente está contra o Bolsonaro, mas não fala nada. Ou por medo, ou por conivência, ou geralmente é por medo de perder seguidores, de perder algum patrocínio, por medo das milícias digitais bolsonaristas, que eles tentam estragar a reputação de qualquer pessoa que se mostre contra o bolsonarismo. Eu estou sujeito a isso, todos os youtubers de esquerda estão sujeitos a isso, o Felipe Neto está sujeito a isso. Eles atacam com fake news, eles vão investigar a vida inteira da pessoa, vão tentar achar qualquer coisa, distorcer, como eles fazem com a narrativa de tudo, eles vão tentar fazer isso com qualquer um que se oponha ao bolsonarismo. Mas o problema é esse, se os bons ficarem em silêncio, essa minoria ruidosa, raivosa, eles começam a crescer e eles já se sentem acima da lei. E eles vão crescer mais e mais e mais. Então é a hora, eu tenho falado isso nos últimos vídeos, mas é muito importante. O vídeo do Felipe Neto foi uma coincidência com o que eu venho falando nos últimos dias. É hora das pessoas de bem pararem de se acuar, parar esse derrotismo da esquerda. Eu vejo gente na esquerda muito derrotista. O Bolsonaro tá no poder, tudo vai dar errado, nada vai dar certo, ele não vai cair nunca, tudo é ruim, de cabisbaixo. Não, para de derrotismo, o governo tá para cair. Vamos dar um empurrão final. Como é dar um empurrão final? É a gente meter a boca no trombone. Você tá no grupo do trabalho, da família, de não sei quem. Tenta identificar quem também é contra o Bolsonaro, fala com essas pessoas. Fazer política também é muito conversa, principalmente, política é isso, é arte de conversar. Tudo que você faz na sua vida, qualquer conversa, até sobre futebol, é uma forma de fazer política. Tudo é política na vida. Todo relacionamento entre duas pessoas tem política. Faça política. Como? Pega quem é contra o Bolsonaro e fala, vamos nos unir. Só nisso. Você não quer um amigo para a vida inteira, você quer aliados pontuais. É isso que a gente precisa. A direita, eles podem discordar em inúmeras coisas uns dos outros, mas eles estão sempre unidos. O bolsonarismo está sempre unido, mesmo que um goste de uma coisa, outro de outra. Eles começaram a cair quando começou a desunião. Quando o Alexandre Frota foi para um lado, a Joyce Hasselman para o outro, o Dória também saiu da boiada, aí o Witzel, aí foi caindo um a um. Agora o Sérgio Moro levou 1/3 do bolsonarismo com ele. Então, esses 30% que o Bolsonaro tinha viraram 20%. Então, quando eles começaram a se desunir, eles começaram a cair. Então, a gente precisa, nós da esquerda, aliados. Nós, anti-Bolsonaro, seja esquerda ou não, precisamos de aliados na luta, na guerra contra o bolsonarismo. A história até da humanidade mostra isso. A Segunda Guerra Mundial, nós vimos os capitalistas dos Estados Unidos se unirem aos comunistas da Rússia para acabarem com o fascismo, com o nazismo. E aqui é muito parecido, o Bolsonaro é uma espécie de nazista. E a esquerda no Brasil está muito longe de ser comunista e a direita no Brasil está muito longe de ser os norte-americanos, mas eles podem se unir contra um mal maior depois. Acabou com o bolsonarismo, depois a gente se enfrenta democraticamente. O importante é isso, é manter o respeito. O Bolsonaro não, ele está num nível que acabou o respeito. O Bolsonaro, ele tem o gado dele, que a gente chama de gado, por quê? Porque é uma turma que eles acreditam que, tendo uma ditadura, colocando o Bolsonaro ali como ditador, as coisas melhoram. Eles estão confiando a liberdade deles, até a liberdade deles de pular do barco depois, num cara completamente louco. Imagina o quão enganada, o quão burra tem que ser a pessoa para pensar, não, eu prefiro aquele cara como ditador, que eu confio tanto nele que ele pode ser o ditador. Quer dizer, no futuro, se eu não gostar de alguma coisa que ele faz, eu não vou poder protestar, porque eu mesmo vou ser preso, mas eu quero que ele seja.
pessoa tem que ser muito manipulada, muito burra, muito idiota para querer isso. E a gente tem que lutar. Os nossos inimigos, que no caso é o bolsonarismo, são inimigos burros. A gente tem que ir para cima deles, jogar toda a corrupção do governo Bolsonaro na cara deles, atacar com memes. Quando o bolsonarista fala no grupo da família, do trabalho, dos amigos, do futebol, do não sei o quê, vai lá e fala contra ele, mostra, expõe, e depois vai com as pessoas que também são contra o Bolsonaro e fala, vamos ali atacar o bolsonarista. Eles têm que ficar acuados, eles é que têm que andar olhando para o chão, cabisbaixos, eles são minoria, nós somos maioria, as pessoas de bem no país são maioria, algumas foram enganadas e já mudaram de opinião, outras podem ter opinião completamente diferente da nossa, mas as pessoas que estão contra o bolsonarismo são a enorme maioria. Então vamos fazer o barulho da maioria, porque o que a gente vê é o quê? Os fascistas fazendo muito barulho, uma minoria barulhenta, raivosa, fascista, uma minoria nojenta que está se engrandecendo assim. Eles são tão pequenos, mas eles mostram como se eles fossem enormes. E nós somos tão maioria e estamos acuados. Não, é hora de mudar. E o vídeo do Felipe Neto foi muito bom, porque, parabéns pro Felipe Neto, porque isso mostrou para muitos artistas que é hora deles se posicionarem. Muita gente marcou o Whindersson, porque o Whindersson, ele é o maior youtuber do Brasil. Na verdade, o maior que tem mais visualizações é o Felipe Neto, mas o Whindersson é o que tem mais seguidores. Ele tem 39 milhões de inscritos no YouTube. O Felipe Neto tem 37. Daqui uns 2, 3 meses o Felipe Neto passa. Mas o Whindersson nunca se posicionou. O Felipe Neto está sempre se posicionando. Ele comprou os livros da Bienal quando o Crivella tentou censurar o beijo gay. Ele distribuiu os livros. Ele faz ação social. Ele faz um monte de coisa. E o Whindersson nunca está se posicionando sobre nada. E eu até poupava um pouco o Whindersson, porque a esposa dele, a Luísa Sonza, ela, até antes da eleição, ela se recusou a entrar no avião porque o Bolsonaro estava no avião. Você sabia disso? Muita gente não sabe. O Bolsonaro estava no avião, em campanha, e ela se recusou a entrar no mesmo avião que o Bolsonaro. Falou, com ele eu não vou. Então, ela sempre se posicionou contra o bolsonarismo. O Whindersson não. O Whindersson, depois que o Felipe Neto falou esse vídeo, muita gente acusou. Os fãs do Whindersson falaram, mas ele tem depressão, ele não é obrigado, blá, blá, blá. Não. Depressão não é desculpa para não se posicionar politicamente. A minha ex-namorada tinha depressão, eu morei com ela há 3 anos. Muita gente, assim, no meu entorno teve depressão. Depressão não é desculpa para não se posicionar politicamente. O Whindersson falou que tinha depressão faz 2 anos, mas ele teve tempo de criar um novo show, ele faz stand-up comedy, né? Viajar o mundo inteiro com o show dele, gravar uma série pro YouTube, ele tá todo dia no TikTok rindo, ele tá todo dia fazendo Insta Stories no Instagram, ele não teve tempo de falar fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, demorou mais de 2 segundos? Não demorou. Então não é desculpa. Muita gente que tem depressão já se posicionou e já foi linchada por isso, ou não foi e se posicionou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu não passo pano pro Whindersson. Mas depois que o Felipe Neto fez o vídeo, o Whindersson compartilhou no Twitter dele, que é a rede dele que tem menos alcance, e isso é que me irrita, porque a Anitta faz o mesmo, e esses isentões fazem todos o mesmo, eles compartilham na rede que tem menos alcance deles. O Whindersson compartilhou, eu de 5 em 5 minutos falo, esse presidente do caralho. Isso não é posicionamento, Whindersson. Isso é covardia. Isso é covardia. Vai lá no seu Instagram, no seu TikTok, para os seus milhões de seguidores e fala o seu posicionamento. Ou, tem uma coisa na frase do Martin Luther King. O que incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Tem uma coisa. Eu não estou agora falando do Whindersson, estou falando de todos os que não se posicionaram até agora. Às vezes esses bons, eles não são tão bons. Eles são maus, mas eles estão travestidos de bons, porque o silêncio deles é conivência. E quando o Bolsonaro ele passa de todos os limites e ele fica do lado de uma pandemia, e ele fala para as pessoas saírem de casa, e ele vai contra todas as determinações da Organização Mundial da Saúde, contra tudo o que todos os países do mundo estão fazendo. E eu não vou nem falar dos 19 milhões de pessoas que ainda não receberam R$600, não vou falar o fato que ele deu mais de 1 trilhão para os bancos, do fato de que ele está dando 78 bilhões de verba para o Centrão, e enquanto ele deu só 60 bilhões de verba para pagar os R$600 que ainda nem pagou. Nem vou falar dessas coisas todas, do Brasil ser o país que menos testa no mundo, da Venezuela testar 10 vezes mais que o Brasil. A Venezuela, tô falando um país pobre, testa 10 vezes mais que o Brasil. Do fato de que o Ministério da Saúde até agora não fez uma organização para saber a ocupação dos hospitais. O Ministério da Saúde até agora não contabilizou o resultado dos testes feitos na rede privada, só os da rede pública. Não vou nem falar disso.
que é tudo culpa do Bolsonaro. Eu vou só falar do fato de que ele passou de todos os limites. Quem não se posiciona é sim conivente. E agora a gente faz um muro. Tem aqui os contra o Bolsonaro e os a favor do Bolsonaro. A favor do Bolsonaro temos Ivete Sangalo, Ana Maria Braga, temos Gustavo Lima, o Bruno do Bruno e Marrone, talvez o Marrone também. Temos um monte de sertanejos. E quem não se posicionar estará do lado do Bolsonaro e será lembrado na história. E eu, Thiago, uma promessa. Eu vou lutar. Tá? Se eu morrer com 100 anos, eu tenho 32. Coincidentemente, eu nasci um dia antes do Felipe Neto. Ele nasceu dia 21 de janeiro, eu nasci dia 20. Eu nasci um dia antes dele. Eu tenho 32 anos. Se eu morrer com 100 anos, quer dizer que eu ainda tenho mais 68 anos de luta para que a foto desse pessoal fique nos livros de história numa página vermelha. Não numa página branca como o livro normal, não. Página vermelha de sangue, porque são pessoas coniventes com um genocida. Essas pessoas têm que ser expostas para sempre, ficarem no lixo da história. Para criancinha de 7 anos de idade ver e falar assim, ó, aqui quem apoiou o genocida. Tá vendo? Daqui 100 anos vai ter criancinha de 7 anos vendo a foto desse pessoal, de Gustavo Lima, de Ana Maria Braga, de quem quer que esteja se posicionando a favor do bolsonarismo. É isso. Concorda com o vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu comentário se você concorda ou não concorda com o trecho e vamos à luta, vamos dar o empurrão final que o governo tá caindo. Falou!